A paz de Cristo, queridos. Tudo bem? Aqui quem fala é o pastor Lucas do Ministério Mais. E hoje Deus tem uma devocional para a sua vida, direcionada, focada em relação ao jejum, ao livro que nós estamos lendo, Juntos Somos Melhores. E hoje nós estamos no 25º dia do livro, no qual o tema base é advertindo uns aos outros, e o texto base está na carta de Hebreus, aos Hebreus, né? Capítulo 3, versículo 13. Eu vou ler para vocês. Todavia, exortai-vos uns aos outros, diariamente, enquanto o dia ainda se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça através do engano do pecado. No livro está encorajando uns aos outros, ou advertindo uns aos outros. Aqui na King James, no qual eu leio, está exortai-vos uns aos outros. O que isso quer dizer, querido? Quando nós vemos alguma situação no qual nós avistamos o perigo, quando nós falamos do corpo de Cristo, nós temos um corpo unido, bem ajustado, equilibrado, e quando algum membro ele está se desviando, a palavra diz, pelo endurecimento do engano do pecado, porque o pecado ele está na nossa vida para nos enganar, para nos desviar da palavra de Deus, para nos desviar da presença de Deus e nos tirar deste caminho que é o único caminho, que é Cristo. Então, visto isso, nós temos o dever ou a necessidade de exortar, mediante a palavra de Deus, os nossos irmãos. E quando nós observarmos e percebemos que alguma coisa não está certo ou alguma coisa está errado, não somente na igreja, mas na nossa família, na nossa vida profissional, na nossa vida espiritual, nós temos o dever de exortar aquelas pessoas que estão ao nosso lado, na igreja, na nossa casa. Nós temos o dever, biblicamente, de exortar estas pessoas, porque o pecado, ele foi feito, ele é gerado no nosso coração, ele é nascido no nosso coração para nos enganar. Então, todavia, a palavra diz, enquanto ainda se chama hoje, você não deve deixar para amanhã algo que você tem que fazer hoje. Porque se você vê um amigo ou algum parente seu, ou algum familiar mesmo que está dentro da sua casa, na iniquidade ou no pecado, ou você está vendo que ele está sendo direcionado através daquilo que ele está cometendo para o abismo, porque a palavra diz que o abismo ele chama outro abismo, e então nós temos a necessidade de, ou com a ajuda de alguém, exortar esse irmão para que ele venha se desviar do pecado e ele volte ao caminho que é Cristo. Porque a palavra diz que nós temos que exortar-vos, encorajar-vos e advertir-nos uns aos outros. Eu posso passar por algum problema em relação ao pecado, o irmão que está do meu lado pode passar por algum problema referente ao pecado. E o pecado, ele tem esse sentido de nos afastar de Deus, nos afastar da palavra de Cristo, nos afastar do caminho de Cristo. Isso é muito perigoso para nós que estamos dentro da igreja. E é isso que Deus colocou no meu coração e eu queria trazer para vocês. Tenha em mente, querido, se você seja um atalaia na casa de Deus, porque nós estamos falando do corpo de Cristo. Nós estamos falando dos irmãos que nós amamos, porque Deus ele só ama quem ele corrige. E aqui nesta terra, neste lugar, no qual nós somos peregrinos, nós somos boca de Deus. Então nós temos que exortar os nossos irmãos em amor, em amor. O apóstolo Paulo ele era muito duro quando era necessário, mas quando era necessário também ele exortava em amor. Ele exortava de uma forma justa, correta, e é dessa forma que nós temos que ser. Nós temos que exortar o nosso irmão
para que ele volte ao caminho do Senhor e ele volte e permaneça neste caminho em amor também. E isso é amor. Corrigir também é amor. E essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês no dia de hoje, 25º dia do nosso jejum. E que Deus te abençoe, que Deus abra o seu coração, faça alimentar da palavra de Deus para que você tenha conteúdo quando você for exortar alguém. Amém? Siga-nos nas nossas redes sociais, @maisministério, e que Deus te abençoe e te dê um dia abençoado em nome de Jesus.